O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens de 77 a 78, pelos doentes. Meus irmãos, em primeiro lugar, precisamos refletir sobre o que é a doença e qual a sua função em nossas vidas. Já no primeiro parágrafo do texto, Kardec diz que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena, são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. E o que isso quer dizer? Simplesmente que as doenças, assim como todas as outras dores que enfrentamos em nossa vida, são instrumentos utilizados pela providência divina para o nosso despertar espiritual, e elas encontram suas raízes em nosso passado. Tanto é que Kardec diz que, nos mundos superiores, onde os espíritos são mais evoluídos, elas já não têm necessidade de existir, pois seus habitantes nada têm a expiar. E em seguida, Kardec diz que as paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos. Ou seja, nós criamos em nossos organismos, muitas vezes completamente saudáveis, as condições para a instalação de uma doença. Isso fica fácil de compreender quando lembramos que é comum observarmos, em nós ou em outros, que uma explosão de raiva pode desencadear uma terrível dor de cabeça, ou vermos a angústia, o medo, a inveja afetando o sistema digestivo ou trazendo um outro problema de saúde qualquer. Quantas pessoas a gente tem notícia que infartaram ou tiveram um AVC por conta de preocupações excessivas ou em um acesso de fúria? E se assim acontece na matéria, assim também é no plano do espírito. Sofremos em uma encarnação as consequências de nossas ações em existências anteriores, que ficam gravadas em nossos corpos espirituais, e nesse caso as enfermidades representam a expiação de nossas faltas. A doença é a cura de nossos espíritos, mas também podem ser as provas a que somos submetidos para nosso crescimento pessoal, para demonstrarmos, ao aceitá-las com resignação, que já aprendemos a valorizar mais as coisas do espírito que os bens da matéria. Mas isso não quer dizer que devamos deixar as enfermidades seguirem o seu curso sem buscarmos combatê-la. Deus facultou ao homem o desenvolvimento da medicina para o combate às doenças no plano físico, e o Espiritismo nos esclarece que a simples mudança de postura frente à vida, por força do nosso despertar espiritual, pode vir a afastar de nós a dor, pois uma vez que tenhamos aprendido a lição, um instrumento de correção, que é a dor, a doença, perde a razão de ser para nós. Sabemos que podemos evoluir pelo amor ou pela dor. Se escolhermos o caminho do amor, afastaremos de nós a necessidade da dor, porque de vontade própria nós passaremos a seguir o bom caminho. E por que orar pelos doentes? Porque a oração é sempre um bálsamo sobre qualquer sofrimento. Quando oramos, irradiamos luz, atraindo para nós a simpatia dos espíritos superiores que nos auxiliam enquanto enviamos fluidos para aqueles que são objetos de nossas preces, fortalecendo-os moralmente para efetivarem as mudanças necessárias ao seu crescimento espiritual, ou, se for o caso, aumentando sua resignação para aceitarem com fé o remédio amargo que haverá de curá-los, fazendo despertar neles o olhar do espírito sobre as vicissitudes da matéria. E isso também acontece quando somos surpreendidos pela suspeita de uma doença ou ainda pela simples ameaça de contágio, que aciona em nós sentimentos até então não expressados e passamos a ver a vida com outros olhos, restabelecemos prioridades, passamos a valorizar o essencial. E isso é o crescimento espiritual se operando em nós. Que então saibamos nos manter firmes frente às dificuldades e dores que viermos a enfrentar, mantendo a serenidade e a confiança em Deus, buscando sempre o auxílio dos bons espíritos e fazendo preces por nós, pelos doentes, pelo planeta. E em seguida, vamos a uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. Abençoa também. Diante das vozes dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo.
O operário há de amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração. É o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e alegrias. Abençoa teu cérebro. É o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos. São companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teu estômago. É o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos. São antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés. São apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas, são forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. E agora elevemos os nossos pensamentos numa prece. Deus, nosso Pai, agradecemos hoje pelos recursos que nos forneces para nosso bem-estar físico e espiritual. Supremo Provedor, dispensas teus cuidados a toda a criação, sustentando-a com tua constante emanação de amor, garantindo a mais perfeita harmonia de todas as coisas. Sob esse influxo amoroso, passamos a sentir a paz interior, a maior expressão de saúde que podemos desfrutar, porque o espírito saudável enfrenta as adversidades materiais sem se abater, sabendo-as passageiras e necessárias à construção de um futuro melhor. Essa harmonia que sentimos em espírito, queremos agora direcioná-la ao nosso corpo, mentalizando uma luz a envolvê-lo da cabeça aos pés, penetrando todos os seus órgãos, chegando a cada uma das células que o compõem, as quais agradecemos o concurso para o funcionamento do todo, mesmo com suas possíveis limitações e imperfeições, pois este é um instrumento que nos destinaste para a nossa atual jornada, pelo qual saberemos zelar, fazendo refletir nele a saúde de nosso espírito, adquirida pela confiança plena que temos em Ti. E que assim seja.